Esse é o senta e fala, porque andar e falar Caminhar e falar, não vou tem mais botar. condições. Gente, valoriza que o celular tá no meio da calçada. Não consigo refletir mais sobre nada, eu tô cansada, com fome. Esse é o nosso resumo do dia? Será que a gente merece um Grand Prix? Um Grand Prix, eu Eu acho. acho. Grand Prix da Creator Economy. Sim, com certeza, total. Né, a gente foi ver a premiação, inclusive, agora no final do dia, né? Porque Aham. hoje era dia de anúncio realmente do grande vencedor da categoria dos Social Creators. Eu tava esperando um grande mousse, tipo, da Copa do Mundo, assim, a galera mó xoxa, Cara, capenga, assim, ó, triste. mudaram a categoria de social influencer pra social e creator. E a moça fez um discurso bonito, vai. É, só que o discurso não condiz, é tipo, vendeu caro. No Tinder tava lindo, quando você encontrou pessoalmente, era É. horroroso. A gente Assim, os pediu. cases, não. Então foi isso, assim, O discurso é metade bonito. dos prêmios tinha celebridade, não creator. O outro não tinha creator, daí teve um UGC ali, É. um outro, achei, tá bom, vai, é que assim, a gente vê um filtro que é o que foi inscrito e do que foi inscrito, o que ganhou, passou no shortlist e tal. Porque a nossa realidade, para cada um deles, eu teria uns 3, 4 para indicar lá do Brasil. Aí, assim, categoria cocriação, primeiro que eu não entendo, a categoria cocriação e o UGC tá na mesma coisa. Assim, ou cocriou ou UGC. Categoria cocriação não teve cocriação. E o que eles chamaram de UGC não foi User Generated Content, foi alguém Deu uma respondendo uma forçada. DM Né? e aí isso virou User Generated Content. Cara, achei zoado. Mas eu queria. Agora eu vou olhar o copo meio cheio, porque eu queria falar do puxadinho da Creator Economy chamada Rooftop. Porque eu achei, pelo menos nas palestras de hoje, primeiro, o nível dos painéis estava com sarrafo alto. Não, Aí foi ótimo. esteve Camila Coutinho falando que o flop é coletivo. Ela, we are flop. Tá tudo bem. We have the molho, foi We muito have bom. the molho. Ela metia várias palavras em português. Ele The falou, flop is for everybody. The flop is for everybody. É o título do vídeo, inclusive. Não, ela foi falar de negócio, já sentou no lugar dela lá, já tinha os produtos dela aparecendo aqui, né? Já botou o produto lá. Tinha brinde para as pessoas que estavam Thank you. nas fileiras. Ela botou, gente, já brinde da G-Beauty. Brinde e uma eco bag escrito Borogodó, cadê? Ah Botou lá, a sacolinha dela Não, sério, botou a sacolinha dela pra jogo, escrito Borogodó com bonezinho ainda com dentro. boné, com produtinho para as gringaiadas tudo. Meu, ó, brilhante. Já vendeu uma publi da Havaiana, tava com a Havaiana no palco. Ela, sem a mulher perceber, ela meteu uma Havaiana na resposta. Camila Ninja, Coutinho assim, ó. fez a escola da Anitta, porque eu quero fazer esse curso. Será que é o que? É Harvard Carioca? Não, acho que ela Aquela ensinou a recifense? Anitta, porque ela, inclusive, acho que já Gênia. estava antes que a Anitta, né? Na internet. Gênia. Gênia demais, não, Mostrou sério. realmente que a gente. Fora Foda. que assim, ó, a pessoa que apresenta, ela já fica feliz, porque tem os brasileiros. A mulher já chegou assim, ó, brasileiro! Sorrisão de orelha a orelha. Pedindo aplauso. Foi E a demais. gente, ó, a gente tava esquema torcida. Todo mundo na primeira fileira pra ver Camila Coutinho, os brasileiros tudo reunidos, foi lindo. Sim, Mas foi bem legal. o meu ponto também de falar que o sarrafo tá maior em relação ao nosso puxadinho, ao nosso rooftop dos creators. Agora a história ficou Uau. séria. Então, ela mandou muito, já deixou a galera na energia Deixou. pra vir o chefe Otto depois, com o case da Nestlé. O chefe Otto. Não, assim, chefe Otto no palco, só gostaria de dizer, sabe quantos anos ele tem? 22. 22 anos. Então, Gen Z in the house, falando de negócio, falando do poder da cocriação, falando o quanto é importante trazer o creator pro centro na hora de tomar as decisões, tudo. Querendo ouvir o creator, incentivando que a galera faça isso. Um monte de gringo depois fazendo pergunta pra ele respondendo, tipo, quinta vez que eu falo isso, só essa semana. Tipo, Não, uma ele maestria, arrasou, um molejo. Arrasou. Gênio. Foi gênio. Assim, ó, o inglês que fiquei. Invejável, quero o curso dele, o nome do professor da professora. Dele ali, ó. Mas Maravilhoso. o que eu ia falar em relação ao nosso puxadinho da Creator Economy tá com sarrafo maior? Claro que os brasileiros ajudam a subir esse nível, ajudam a subir essa régua. Mas eu queria dizer que também eu achei mais povoado nesses últimos dias. Começa oficialmente ontem a programação, mas hoje tinha uma galera assistindo. Deu pra perceber também o café da manhã tava mais cheio, o brunchzinho, o almoço também. Não estamos ganhando aquele mega protagonismo? Ainda não, mas comparado ao ano passado,
Daí eu já quero fechar um verso que a gente abriu lá no conteúdo que a gente gravou no Tropics, que a gente tava com... E aí, quais são as expectativas? Será que elas vão ser concretizadas ou não? A gente sabia que ia melhorar um pouquinho. A coisa que a gente não consegue saber é se quem tá lá ouvindo é quem precisa ouvir, mas aí também, É. assim, quem não tá ouvindo, quem precisa ouvir e não tá ouvindo, tá aí sendo passado para trás. Mas eu, assim, a palestra preferida do dia, no sentido de preciso provar meu ponto e conseguir, várias coisas legais e que reforçam aquilo que a gente fala, deixa o creator criar, lá, lá, lá. Mas aí foi uma palestra da Cantar, que eles mostraram com uma pesquisa, várias pesquisas, eram uma dobradinha com a galera da Desperados, né, que é uma Legal. cerveja latina, é o case da cerveja Desperados, mas provando que, entre muitos outros dados interessantes, eles compararam 3 tipos de campanha. A campanha normal, um nativo mais sem creator Legal. e um nativo com creator. E aí? E aí eles mediram isso com ROI e lembrança de marca, intenção de compra, sei lá, um monte de coisa. Então, assim, ó, um gráfico lindão. E aí, a hora que eu olho pro lado, todo mundo com o celular levantado. Saiu lá a matéria na Exame falando que eles estão aqui tomando champanhe, tomando rosé enquanto o negócio deles derrete. Mas eu entendi ali que tinha muita gente a fim de aprender. Total. E eu acho isso legal também. É o que a gente sempre diz. A maior parte das pessoas que estão assistindo são as pessoas que precisam? Não necessariamente. Mas eu acho que a transformação, principalmente dessas pautas de creator economy, ela também é muito esse trabalho de formiguinha de alguém que tá ali no nível, que talvez não seja da tomada de decisão, que talvez não tenha a caneta na mão, mas que tirou esse slide, influenciou dentro de um PPT, e é o cargo talvez da pessoa mais jovem, que de alguma forma vai conseguir minimamente ser ouvido dentro daquele contexto. Então, assim, começa, mexendo aos vai pouquinhos. mexendo. E eu acho isso muito legal. E é uma das coisas que eu sempre incentivo também pra juventude, principalmente pra gente que tá entrando no mercado de trabalho. Você tem que jogar a tua provocação. Tipo, primeiro que é muito maneiro os times que valorizam na minha juventude nesse aspecto de, pô, eu gosto que você me provoca, eu gosto que você traz uma reflexão que talvez outras pessoas de outras gerações não trariam. Então também usa a tua liberdade de pegar essas coisas, tirar essas fotos nos eventos que você vai no Brasil e leva pra chefe, leva pro chefe. No caso aqui a Gen Z não tá, né? Pega os nossos e manda pro seu chefe. É, Uma outra coisa que eu ia dizer que eu observei é que, assim, né, de pouquinho em pouquinho você vai vendo o porquê que isso incomoda, mas foram 2 cases, um deles 2 cases de cocriação e um deles é uma campanha de uma seguradora americana que foi para o Super Bowl, mas ela foi inteira criada, dirigida, produzida por um creator. Na ficha técnica, se fosse uma coisa inscrita, não tinha agência. Quer dizer, talvez tivesse uma agência ali que lá nos Estados Unidos é diferente. Tem a agência que compra a mídia, tem o birô de mídia e tem a agência criativa, né? sim. Então esse creator entrou no lugar do que seria uma agência criativa para criar um anúncio para o Super Bowl, que seria a lógica do alguém cria e vai lá, bota o creator no anúncio. Como foi o case que ganhou, acho que Grand Prix do ano passado, que era do CeraVe, que é Sim. criaram um anúncio Bem pro legal, Super Bowl inclusive. e botaram o cara, né, o Michael Cera, para fazer essa piadinha do CeraVe. Mas foi um criativo que pensou e colocou ele lá. Aqui foi o contrário. Pegaram o cara, pensa aí, e ele pensou tudo, e ele ainda falou, eu queria tal fulano, porque a marca tinha um asset, né, acho que um jogador de basquete, ou da NFL, agora eu esqueci, que já era um asset da marca, que eles têm há bastante tempo, ele falou, beleza, eu cocrio com vocês, mas eu quero fulano. E eles fizeram acontecer. E foi muito legal, porque você vê que, assim, o creator tem total condição de ser, e aí era também falando da parceria de longo prazo, ele foi criando outras coisas com a marca, de ser o que era o criativo antes. E eu vejo muito isso hoje, esse ano, né, que é o Brasil Criativo, é o Creative Country of the Year, eles estão homenageando o Washington Oliveto. E o Washington Oliveto e o Nizam Guanais, coitado, o Nizam tá vivo ainda, só pra... E todos esses caras foram ícones, assim, o Nizam Guanais pra mim era... Cara, eu fiz publicidade pra ser o Nizam Guanais, entendeu? Total. Não que a Rafa Loto não seja o Nizam da Creator Economy, desculpa. Você já comeu pizza hoje? Oh, Boné, senta aqui, senta aqui. Tamo gravando da Oi. Eu vou parar naquele cortezinho que você faz em preto e branco, assim, tipo erros de Isso. gravação. Então eu acho que as marcas agora estão vivendo esse momento de eu quero aquela genialidade empacotada daquele jeito pra mim. Total. E o creator Só que ele é um consegue creator imprimir. que entrega tudo, Total. que produz, que
O Creator entrega essa personalidade também. Eu acho engraçado, é um bastidor aqui quando tem algumas marcas que pegam pessoas muito emblemáticas de alguns territórios. Então, tipo assim, uma Carol Moreira. E aí vira e fala assim, quem que é a Carol Moreira da Gen Z? Tipo, quem é a new face? Eu falo, cara, não tem a Carol Moreira, é a Carol Moreira. Você quer um tipo de conteúdo de alguém que, sei lá, fala sobre True Crime? Talvez a gente consiga mapear, encontrar, e não vai chegar no que a Carol representa, no que ela conseguiu criar em termos de branding. Esse case, inclusive, desse co-criador era o Kai Cenat, que é um creator Gen Z. E o que a marca falou a gente queria ele porque ele tem a linguagem da Gen Z. Lá, códigos e Cara, linguagens. ele é uma Uma seguradora, construção. entendeu? Um negócio mega... Faz a pergunta. 2 segundos antes Vai. de você ir embora, porque a gente gravou um vídeo dedicado à novidade de nossa querida Reese, que lançou uma marca Sunny, uma comunidade voltada para a Gen Z, onde tem um conselho consultivo de adolescentes dentro ali da construção da marca. Mas preciso trazer aqui uma crítica. Não, peraí, eu não vi esse painel. Um conselho de adolescentes? É uma comunidade. Porque ela já tem a Hello Sunshine, né? Que é uma Isso. empresa com toda. Explica aí pra Rafa. É, porque a Reese Witherspoon. Aham, Inclusive, sim. hoje eu quis morrer que o Luiz, ele não tem a ref de Reese Witherspoon. Eu não sabia o Ah, nome legalmente dela. Sabia- loira. Ele não sabia nem falar o nome dela. Eu sabia quem ela era, já vi legalmente loira, mas o nome dela eu não sabia, não. Mas aí a Reese tem aquela coisa, ela começou o Clube do Livro, aí ela foi indo no Clube do Livro, não sei o que, produtora, e ela criou a Hello Sunshine, que é esse business dela de conteúdo, essencialmente. Aí agora ela quer esticar pra fazer conteúdo pra meninas, então ela é público feminino, agora quer falar com jovens e adolescentes. Só que a Hello Sunshine não tem elasticidade de marca, a gente tava falando disso, porque, enfim, ela já é uma mulher, acho que ela tem 40 e poucos e tal. Tá Só falando que de ela Roblox? tem. Não faz Isso, sentido. ela tem as sobrinhas dela, que aparecem, elas são as Reese's Nieces. Ah. Aparecem, volta e meia no conteúdo. Agora, a Hello Sunshine ganhou uma marca irmã que é Sunny. E aí, Sunny vai ser o que a Reese faz Só nesse que voltada storytelling. para a Gen Z. E aí o que ela trouxe de diferencial eu trago o creator e além de creator, eu trago adolescentes do meu conselho consultivo da marca para que essas pessoas me ajudem a editar o que elas querem consumir. Entendi. Aí o que eu e a Bia agora caímos numa discussão, que foi o nosso questionamento, porque o que eu trouxe Nossa fofoquinha. nossa fofoquinha gostosa. Foi, não sei, eu senti uma vibe de discurso meio millennial tentando vender pra Gen Z. E a gente entrou, começou a fazer uma análise ali bem por cima. Tudo bem que a marca, né, Acabou de literalmente lançar, foi né? Não existe lançada. ainda o que ela Lançou vende. hoje. Não, Isso, não é tem só propósito de storytelling, marca. É só branding, storytelling. por É só o enquanto. blá millennial de comida Esse do afeto. conselho aí vai ter que inventar o que esse treco vai vender. Exatamente. Pois é. Tadinho dos Como adolescentes. chama a Neponices, então, agora temos? Temos. Ah, tá. Porque ela já vai botando todo mundo lá, né? E coisa. tu tem mais uma polêmica do dia? Algo que você viu e que é importante trazer no nosso Ai, resumo? gente, o que eu vi que a gente tava agora na premiação, né? Que eu achei muito engraçado, que ganhou um case de McDonald's. Super legal o case, super criativo e tal. Eles pegaram um molhinho de curry por causa do Steph Curry. Aí o vídeo do case termina assim. E o nosso molho foi o assunto mais falado dessas Olimpíadas. Aham. Que ele vai mais falado gente. aonde? Mais falado Falado pra por quem? Eu não tinha. Gente, Ah. chegou pizza, chegou There we tudo go. aqui, eu amei. Então eu acho que as pessoas às vezes elas fazem essas grandes afirmações. Sabe assim, o vai que cola? A gente passou muito tempo aprendendo a dar importância pras coisas, mas agora a gente precisa dar a desimportância. Cara, eu amo Vamos isso. todo mundo dar autocrítica. Eu vou me dar uma desimportânciazinha aqui. Quem eu vou somos dar, nós? Assim, Convenhamos. o molho foi o assunto mais falado. Não foi. Não foi. Só não foi. Adoro me dar a devida Vamos se desimportância. dar a devida desimportância. Não interessa o quão importante você acha que você é, sempre vai ter algo ou alguém mais importante do que você. Isso. Slay. Com essa, eu me despeço. Com essa, Que isso, você tá. canetada ao vivo, pensamentos organizados. Quem sabe? Bia Guarese, muito obrigada pela sua participação e presença no nosso resumo do dia. Tem mais algum tópico, Rafa? Eu queria falar do darwinismo lá, achei legal. Esse foi o primeiro painel que eu vi hoje lá no rooftop. Tomei um cafezinho gostoso. Vai falando enquanto eu vou comer. Tá bom. Mas foi legal porque, pô, primeiro que teve um cross ali de Darwin com Creator Economy, né? Mas uma das Tipo, primeiras... é a teoria de que só sobrevivem os melhores, certo? É, exato. E traz um ponto, assim, uma das primeiras frases que foram colocadas ali na mesa como highlight. A gente pensar que os outros veículos, os outros canais de mídia... Rafa felicíssimo. Já vem com uma herança de uma certa forma de autoridade, por serem marcas estabelecidas e tal. E todo criador de conteúdo, quando começa, tem o trabalho de conquistar a confiança, a relação, e que isso é uma das coisas de maior valor pros dias de hoje. E aí tem todo aquele discurso que a gente fala também no Brasil, tanto você na Eupix, quanto a gente na Trop, de
confiança que a gente tem com o creator, a confiança entre o consumidor e o criador, o quanto as pessoas estão tangibilizando as forças de marca. Então, o que eu achei legal foi, sabe aquele PPT bem estruturado, sabe aquele storytelling bom, sabe a pessoa com propriedade falando de um tema que a gente tá acostumado a ouvir todos os dias? Então foi aquele carimbo, aquela chancela do vai, olha só que legal, tem gente no mundo também falando sobre isso. Se der a devida desimportância, não é só sobre a gente a gente não fala sobre isso individualmente. Então aquela sensação de muitas vezes estar nadando contra a corrente e ouvir esses discursos aqui, sabe, pô, que maneiro. Tô no lugar certo. Mas eu acho que o lugar certo agora é comer a pizza. Então Dá vamos. tchau pro povo aí. Ai, não Muito em tá... breve vai ter mais conteúdos como esse. Se você tá gostando do nosso review, fica Gostou com desse nós. cenário? Gostou, mas foi bem improvisada, mas É. vamos junto. Obrigada.